Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 94 da biografia de São José, escrita por Jan Dobrazinski. Capítulo 11. Em Jericó, Miriam deixou seus companheiros. A estrada de Jericó a Jerusalém, ainda que fosse mais curta que o caminho que atravessava o Jordão, não era considerada muito segura. Passava por lugares desertos entre rochas, cruzava profundos barrancos sombrios, onde bandidos podiam se esconder. Não faltavam motivos para seguir junto da caravana de mercadores que se dirigiam para a mesma Jerusalém, à qual se uniu em Jericó um bom número de pessoas. Chegando à cidade, pernoitaram na pousada. Pela manhã, prepararam-se para retomar o caminho. Ainda estavam colocando os arreios nos camelos, quando Miriam percebeu um ancião, apoiado em seu bastão, falando com o chefe da caravana. O ancião parecia pedir-lhe alguma coisa, enquanto o comerciante zombava dele com desrespeito e, com um gesto de mão categórico, deu-lhe uma resposta negativa. Deu as costas ao velho e um dos seus serviçais o ajudou a encarapetar-se no lombo do camelo. O animal ergueu-se penosamente. O mercador, instalado na cela, acrescentou lá de cima uma última palavra que ela não ouviu, mas que deve ter ferido profundamente um ancião, como uma chicotada. Ele retrocedeu, cobrindo o rosto com a beira de seu manto. Suas costas se agitavam, sacudidas por um tremor. Miriam tinha certeza de que ele estava chorando. Ela nunca pôde suportar que alguém mais fraco fosse insultado. Aproximou-se do ancião, que continuava de pé, com o rosto coberto, curvado. Teve a estranha sensação de que aquele homem levava sobre os ombros uma carga dolorosa e que, se falasse com ele, teria de carregar uma parte desse fardo. Mesmo assim, perguntou: "Precisas de alguma coisa, pai?" O ancião descobriu o rosto e fixou nela o olhar de seus olhos claros, meio escondidos pelas pálpebras delicadas. "Eu queria ir com a vossa caravana", disse com voz levemente trêmula. "Pedi a esse homem. Estou voltando à cidade santa. O caminho é longo e deserto. Estou sozinho. E ele não permitiu que te juntes a nós?" "Não, e ainda zombou de mim. Disse que os velhos, como eu, deviam ficar quietos em casa e não se meter pelas estradas." "Como pôde dizer algo assim?" exclamou. "Ele é jovem e forte. Não sabe o que é a velhice. Seguramente pensa que ele nunca será velho. E eu precisava ir. Eu vou pedir a ele."
Vai negar, tenho certeza. Não importa, vou tentar. Ela aproximou-se do mercador, que já estava acomodado em cima do camelo. Este homem, disse apontando o ancião, suplica que lhe permitas unir-se à caravana. Ele ergueu os ombros. Já lhe disse, não levo comigo velhotes moribundos. Se o levar comigo, vai fazer-me parar assim que cruzarmos as portas da cidade. E o que vou fazer com ele? Vou deixá-lo jogado pelo caminho para a merenda dos chacais? Deixa de interessar-te por ele e vem, nós já estamos indo. Não posso deixá-lo. Queres ficar com ele? Vou ficar. Ficaste louca. Vem, eu prometi a Cleofas levar-te sã e salva até Jerusalém. Trouxeste-me até aqui. Eu te agradeço muito. Cometes uma loucura, uma jovem sozinha. Até Jerusalém falta um dia inteiro de caminhada. Permita-me que eu faça o que me parece mais apropriado. Ele resmungou alguma coisa com desgosto. Parecia estar matutando algo por um momento. Em seguida, tocou o camelo e colocou-se na cabeça da caravana, pronta para sair. Fez um sinal com a mão. Os camelos puseram-se em marcha. Seguiu depois o grupo de viajantes a pé. Mais um momento e desapareceram pela porta. Com passos lentos, ela se dirigiu para o lugar onde permanecia um ancião. Reprimiu a tristeza que lhe causara a partida dos outros. Chegarão ainda hoje a Jerusalém, pensava. Se tivesse ido com eles, teria podido ver Isabel amanhã mesmo, pela manhã. Estava muito impaciente, mas valeu mais o desejo de cuidar do ancião. Estás aqui outra vez? Perguntou-lhe o ancião, ao vê-la. Pensava que eras deles e tinhas ido com eles. Disseste que estás sozinho. Estou só. Irei sozinho. Então irei contigo. Não, nem fale isso. Ele se opôs. És uma boa moça, mas não podes vir comigo. Estou fraco e sou velho. Vou arrastar-me, muito devagar. Andaremos devagar. Vamos parar muitas vezes. Não, ele se opunha. A mim ninguém irá assaltar, porque não tiraria proveito algum. Mas se chegam para assaltar a ti, eu não poderia defender-te. O Altíssimo nos protegerá de um mau encontro. Tu és valente e piedosa, mas não posso aproveitar-me de tua bondade. Procura outra caravana e junta-te a ela. Irei contigo, pai. És teimosa. Por favor. Ele não disse mais nada, mas dirigiu-se para a porta. Ela caminhava a seu lado. Deixaram a cidade, tomaram o caminho. Durante certo tempo, andaram no meio de uma fila dupla de felpudos troncos de palmeira. Logo acabaram os bosques e se encontraram debaixo dos raios de um sol abrasador no meio de rochas nuas, vermelhas. O passo do ancião fez-se ainda mais lento. Respirava penosa e ruidosamente. A pista serpenteava entre as rochas, desaparecia atrás de uma curva, para em seguida, chegando os caminheiros à curva, descobrir outro meandro da estrada. Sempre que se aproximavam de uma curva, o homem acelerava um pouco o passo. Poder-se-ia pensar que acreditasse estar perto da meta. Quando, porém, dobrava a curva,
ele se debilitava. Ela tinha de sustentá-lo. Pelo meio-dia, ele estava tão esgotado que precisaram deter-se. Estendeu para ele o manto na sombra do rochedo, ajudou-o a sentar. Tinha água em um odre de couro. Passou ao ancião. Ele ficou bebendo por um longo tempo, aos pequenos goles. Depois perguntou-lhe: Quem és? Ela sorriu. Uma jovem comum, como qualquer outra. Vais à Cidade Santa? Vou um pouco mais longe. Há um povoado na montanha onde vivem meus primos. E onde estão teus pais? Morreram. Vivo com minha irmã em Nazaré. Educaram-te bem. Não és como as demais. Os jovens de tua idade não se preocupam com os velhos. Estão muito preocupados consigo mesmos. Costumam ser muito ásperos com os velhos. Talvez os pais nem sempre consigam entender os seus filhos. Ele negou firmemente com a cabeça. Enquanto os pais têm força, os filhos se aproveitam de seus cuidados. Mas quando chega a debilidade, voltam-lhes as costas. Por um instante, Miriam acariciou pensativamente o fio de seu manto. E tu, pai, tens filho? Perguntou-lhe. Tenho, respondeu laconicamente e imediatamente apertou os lábios com firmeza. O ancião fixou o olhar no vazio em direção ao flanco rochoso, repleto de pedras planas que, por seu formato, lembravam pães. E deves gostar muito deles, disse ela. Com certeza não gostarias que nada de mal lhes acontecesse. É verdade, reconheceu. Reza por eles? Rezo. És um verdadeiro pai. Não és capaz de guardar rancor. Estás sempre disposto a perdoar. Os filhos, disse amargamente, não precisam de perdão, já que não veem culpa em si mesmos. Talvez seja este o meu pecado, não ser capaz de ser severo. No entanto, o Altíssimo não quer ser severo. Está sempre disposto a perdoar e não lhe agrada castigar. Não quer que tenhamos medo dele. Ela sentiu em seu rosto o seu olhar atento. Os olhos claros a observaram muito tempo por baixo de suas sobrancelhas grossas. Instintivamente, sob a insistência de seu olhar, ela abaixou a cabeça. De onde vêm à tua cabeça esses pensamentos? Perguntou ele. Ninguém te ensinou isto, tenho certeza. Os sacerdotes e os escribas falam de outro modo. É verdade, reconheceu. No entanto, o amor que ele deu, ele com letra maiúscula, né, aos pais em relação aos filhos, não é um sinal de como ele mesmo ama? O ancião permaneceu calado por um momento. Disseste isto com muita gravidade, disse por fim, como se não fosses uma mocinha. Minhas filhas não são capazes de pensar assim, suspirou ele. Talvez, disse ela em voz baixa, não saibam expressá-lo. Tu as defendes? E movia a cabeça pensativo. Mas tu és diferente. Os filhos, suspirou de novo. Quando são pequenos, nós nos preocupamos com eles. Queremos ensinar-lhes o que consideramos mais importante. Mas eles desdenham o dom que lhe fazemos. Atraem o castigo sobre si. E tu, pai, gostarias de preservá-lo disso? Ele voltou a confirmar com a cabeça. É como disseste.
Permaneceu calado um momento. Depois, desenhando algo com seu bastão no pó avermelhado que cobria a estrada, prosseguiu. Eu rezei para que o Altíssimo me tirasse a vida. Temia que pudesse chegar um momento em que eu iria lamentar-me. Não quero ser o acusador de meus filhos, mas ele, o Altíssimo, discordou de mim. Voltou a calar-se. Ela sentia que o assunto que iria confiar-lhe era de suma importância. Alguma coisa que, por seu peso, não podia ser expresso sem dificuldade. Aquele homem que não quis acolher-me estava equivocado. Sou velho, mas não teria morrido pelo caminho. Ele me disse que devo viver, ele, o Altíssimo, né? E vou viver até que eu veja. Não esclareceu quem lhe tinha dito e o que ia vir, mas ela pareceu ter entendido. Calou-se. Podia dizer-lhe que o momento da promessa estava realmente próximo? Também para ela era difícil falar da graça que lhe coubera. Por outro lado, jamais se acostumara a falar de si mesma. Então, concluiu ele, poderei morrer tranquilamente. Ele terminou a frase anterior, né? E vou viver até que eu veja. Então, poderei morrer tranquilamente. Não continuaram com a conversa. Era hora de retomar o caminho. Iam devagar, passo a passo. O calor era pesado. O ancião caminhava cada vez mais devagar. Apoiava-se com todo o peso no ombro dela. A estrada parecia alongar-se depois de cada curva. Estava completamente deserta. Ninguém cruzava com eles. Voltaram a descansar. Não conversaram durante o descanso. O ancião parecia cochilar. Miriam sentia como uma opressão por cima de sua fronte. Estava extremamente cansada. Seus pensamentos eram confusos. O sangue fervia em suas têmporas. Quando teve de retomar a marcha, mal pôde erguer-se. Então, aqui termina o capítulo, mas nós vamos continuar aqui no próximo capítulo, e se precisar a gente demora um pouquinho mais hoje para acabá-lo. Capítulo 12 agora. Por fim, caiu a noite sobre as rochas vermelhas. Inflamaram-se de púrpura como se estivessem cobertas de sangue e imediatamente começaram a escurecer. As sombras se ampliaram pelo caminho como mantos que se estendiam debaixo dos pés. Levantou-se o vento. Agora era mais fácil caminhar, mas os dois estavam esgotados. Ela compreendeu que não chegariam a Jerusalém naquele dia. Voltou a sentir-se triste por passar outro dia, ou talvez mais, antes de poder ver Isabel. Com esse pesar, apoderou-se dela certa inquietação. A imaginação começou a sugerir-lhe cenas preocupantes a respeito do que poderia acontecer-lhes ao ficarem sozinhos em uma área deserta durante a noite. Normalmente era capaz de dominar sua imaginação. Mas, evidentemente, dessa vez o cansaço impedia que a controlasse. Parecia-lhe que uma voz lhe sussurrava: já que foste escolhida, devias ter cuidado melhor de ti mesma.
Foste precipitada? Estás correndo o risco de cuidar de um homem velho, abandonado por seus próprios filhos. Como sabes que isto é certo? Sabes apenas o que ele te disse. Consideraste com leviandade um dom extraordinário. Tu te expuseste imprudentemente. Ele pode retirar sua graça. Nem precisa fazer nada. Simplesmente não acontecerá aquilo que acreditas ter acontecido. Isso era a imaginação de Miriam, né? Ela tentou opor-se à voz. Tratou simplesmente de silenciá-la. E dizia a si mesma: este homem necessitava de ajuda. Ela não se lembrava de seu pai, mas durante toda a vida teve saudades daquele homem desconhecido que a levou nos braços. Sentia uma fraqueza pelos anciãos. Seu pai, ela o sabia, era um homem velho que tinha nostalgia pela paternidade. Era como este ancião de quem se carregara. Doía nela a solidão dos velhos. Dava-se conta de que não se pode abandonar a ninguém com sua desesperança. Era impossível que o Altíssimo se desgostasse com ela por ter cuidado deste ancião. Não seria quem ele é. Miriam disse isso para seu interior com uma corajosa convicção. A noite caiu ao seu redor como se tivesse corrido uma cortina escura. Mas, precisamente essa obscuridade que os rodeava permitiu que ela vislumbrasse, ao longe, umas luzinhas brilhantes. Lá em cima, na colina, havia um povoado. Espere um pouco, pai, disse ela. Olha, vêem-se luzes lá. Ali há gente. Um pouco mais e encontraremos ajuda e refúgio. O ancião estava totalmente esgotado. Ainda avançava, mas tropeçando a cada passo. De início ela o levava, mas depois tinha quase que arrastá-lo. Ela também queimava suas últimas reservas. Depois de uns poucos passos, precisava parar. Os dois arfavam. Deixa-me, ele dizia. Não, não. Deixa. Não. Disseste que ele te prometeu. Já que tens de viver, tens de chegar. Era noite fechada quando conseguiram alcançar as primeiras casas. Algumas estavam fechadas e seus habitantes dormiam. Mas diante de uma delas havia uma fogueira acesa e uma família reunida diante do fogo. Todos juntos se ergueram ao ver o ancião mortalmente cansado, quase levado nos braços por uma jovem mocinha. Os homens pegaram o ancião pelos braços e o sentaram contra a parede. Ele deixava-se levar, inerte. Tomaram-no, então, nos braços e o levaram para dentro da casa. Miriam sentou-se no chão. Só então se deu conta de seu enorme cansaço. Doía-lhe todo o corpo. Apesar da brisa fresca, corriam por sua fronte fios de suor. Uma mulher se aproximou e envolveu-lhe os ombros com seu braço. Devia ser a esposa do dono da casa. Havia tristeza em seu rosto. Estás cansada, garota? Tu o levas assim de muito longe? Perguntou. Desde Jericó. Oh, Adonai, desde Jericó? Ouvistes? Dizia para as pessoas sentadas junto ao fogo. Ela o está carregando desde Jericó. Ele está meio morto. Ela mal está viva. Pobrezinha, precisastes fazer uma caminhada tão longa. Ele queria. Não podia ir sozinho. É teu pai ou teu avô? Não, não o conheço. Encontrei-o em Jericó. E o levaste durante todo o caminho? Ninguém podia acompanhá-lo? Eu sei quem é ele, disse um dos homens que levou o ancião para dentro da casa e agora voltava para a fogueira.
Ele se chama Simeão, vive em Bezeta. Antigamente era um comerciante muito rico, mas sua esposa morreu e os filhos o abandonaram e ele ficou sozinho. É um homem muito piedoso, fez bem a muita gente, ajudou os pobres. E o que estaria fazendo em Jericó? Talvez tenha ido visitar sua filha, vive ali. Ela é quem devia tê-lo acompanhado a pé ou de qualquer outro modo. Vem, garota, disse a mulher. Tens de descansar. És tão jovem, quase uma menina. Vou preparar-te alguma coisa de comer, depois terás de deitar. Miriam seguiu-a para dentro de casa. Agora, ao mover-se, depois de estar sentada um momento diante do fogo, sentiu que tinha todo o corpo dolorido, como se tivesse levado uma surra. Cada movimento lhe causava dor. Num canto escuro do aposento, francamente iluminado pela chamazinha de uma lamparina posta sobre a mesa, um menino chorava. — Por que choras tanto? Perguntou. — É melhor que não perguntes. Ela ouviu como a mãe afogava um soluço. Miriam aproximou-se do berço, onde jazia a criança, e inclinou-se sobre ela. A mulher disse: é melhor não tocar nele. Compreendeu imediatamente por que ela dizia isso. Na carinha avermelhada do menino viam-se claramente umas manchas brancas. Sentiu um estremecimento. Vem, disse a mulher. Atarefada, ela não parava de suspirar e soluçar. Deixou na mesa uma torta de cevada e serviu uma tigela de leite. Come, convidou-a com um gesto. Miriam estava demasiado cansada para poder comer, mas bebeu com avidez. A mulher sentou-se ao seu lado na mesa. Agora, ao reflexo da luz da lamparina, Miriam viu seus olhos inchados pelo pranto e uma expressão de dor em seus lábios trêmulos. Eu mesma não sei de onde veio essa enfermidade, disse ela de repente. Que mal teremos feito para que o Altíssimo nos aflija dessa maneira? Por um momento, só se ouviu sua respiração acelerada. Um sacerdote veio aqui em casa. Viu-o. Disse-me que teria de entregá-lo, que não podia ficar no povoado. E é meu primogênito, soluçou. Meu Lázaro. Chorou por um momento. Miriam se calava. A dor da mulher tornou-se a sua dor. Teria feito qualquer coisa para poder consolá-la. Depois cessaram os soluços. A mulher perguntou: não vais comer? Não consigo. Bebi o leite. Então vem, deita-te. Apontou para Miriam o cantinho onde tinha colocado umas mantas para ela. Depois de recitar uma breve oração, Miriam estendeu-se no leito. Mesmo estando mortalmente cansada, sentia que não podia dormir. O pequeno se calava de vez em quando, logo despertava e voltava a chorar. Sua mãe não dormia. Notava-se pela respiração irregular. De quando em quando, levantava-se, acercava-se do berço do menino. Depois, voltava a deitar-se. O corpo dolorido ia-se relaxando. Outra vez, ela se encontrou diante da pergunta. Então, aconteceu aquilo que disse que ia acontecer? Não houve nenhuma vacilação. Estava segura de que para ele, o Altíssimo, não existem coisas impossíveis. Até mesmo o sentimento de sua própria indignidade se atenuou. Não deixava de se considerar uma jovem comum, mas pensou que o Altíssimo quisera escolher a ela, mesmo que fosse uma entre tantas, e o tinha feito apenas para demonstrar o quanto amava
o ser humano. Compreendeu então que aquele que lhe havia aparecido, sob a forma de flor e de fogo, a preparara pouco a pouco. Ensinou-lhe como podia, sem abandonar a humildade, sublimar com gratidão e alegria infantil diante da magnificência do que ia acontecer. Aquele instante irrompera num repente. Delicadamente, foi levada até ele. E se a pergunta, aconteceu o que tinha de acontecer, ainda voltava a ela, era porque havia conservado sua inata lucidez. Miriam não duvidava do milagre, entretanto, sabia que existem ilusões e aparências enganosas. Ela confiava em Deus, mas desconfiava de si mesma. O mensageiro pareceu entender isso. Em suas humildes palavras, tão humildes como se ele não fosse uma criatura vinda do alto, pareceu a ela ter ouvido o anúncio de um sinal de confirmação. Quando, dias depois, chegou a notícia enviada por Isabel, sentiu um estremecimento. Este é o sinal, pensou. Por que outro motivo ele teria de falar sobre o próximo nascimento do filho de Isabel? Não precisava convencê-la da onipotência do Altíssimo. Por essa razão, queria chegar o quanto antes à casa de sua tia. Por essa razão, empreendeu o caminho, deixando de lado os perigos e as fadigas. Por essa razão, preferiu fazer a viagem sozinha. Se ela tivesse ido com os outros, teria podido ver na manhã seguinte a mulher que a tinha educado. Teria sabido de que maneira ela tinha acolhido a graça recebida. O homem que trouxe a notícia dizia que Isabel se tinha ocultado em casa e não via ninguém. Sua tia, pensava Miriam, havia de ensinar-lhe o modo de se conduzir quando o milagroso está oculto no trivial. Iria explicar-lhe o que dizer e o que manter em silêncio. Como se comportar para não ferir o homem amado. Ardia de impaciência para ver a Isabel o quanto antes. Contudo, não se lamentava pelo que tinha feito. Era necessário ajudar Simeão. Não só porque era um pai maltratado. O Altíssimo lhe tinha dado uma promessa para o consolar, e ela era portadora desta promessa. Assim então, ele, o Altíssimo, já está e vai ser seu filho. Vai ser um pequeno ser necessitado de ajuda e, ao mesmo tempo, alguém extraordinário. Esses dois conceitos pareciam inconciliáveis. Mas não se preocupava. Simplesmente esperava para ver o que iria acontecer. Não queria pedir nada, nem que lhe dessem nada. Pensava que aquela que tanto recebera devia deixar tudo nas mãos do doador. O menino enfermo chorava mais forte e com mais sentimento no canto do quarto. A mãe não se moveu. O cansaço, por fim, devia tê-la adormecido. Respirava profundamente e com regularidade. Miriam sentou-se em seu leito. Veio para ela como uma ordem. Levantou-se, sem ruído, na ponta dos pés, aproximou-se do menino que chorava. Pareceu-lhe ouvir ainda aquela voz que lhe falava ao longo da estrada. Sussurrava: não te aproximes, não toques, és a escolhida, deves cuidar-te. Desta vez ela fez calar imediatamente a voz, estendeu a mão, colocou-o na testa febril do pequeno. Disse ao seu íntimo: já que estás aqui,
Faz que minha mão, por um momento, seja a tua, que lhe proporcione um pouco de alívio. Seu contato fez com que o pequeno deixasse de chorar. Seus dedos acariciavam suavemente as maçãs do rosto do pequeno enfermo. Ao tato, sentia as placas de pele morta. Secou-lhe as lágrimas. Desejava somente que se tranquilizasse e dormisse. E então o choro foi diminuindo paulatinamente e por fim cessou. A respiração tornou-se pausada. Adormeceu. A mãe não despertou. Miriam voltou ao seu leito sem fazer ruído. Então aqui termina o capítulo, né? Então, os dois capítulos que nós lemos, o 11 e o 12, né? Então, aqui nesses dois capítulos, o nosso autor, ele na sua imaginação fértil, né? Ele faz com que ele promove um encontro, né, de Miriam com Simeão. Um encontro anterior ao que está registrado, né, no Novo Testamento, né? Um encontro, inclusive, que menciona, né, algumas características, alguns fatos da vida de Simeão, né? E o autor quer com isso demonstrar várias coisas, né? Primeiro, a misericórdia. Primeiro, a misericórdia da Virgem Santíssima com todos os que sofrem, né? Com todos os que sofrem, com todos os que precisam de ajuda, né? Ela, então, vendo aquele velho precisando viajar a Jerusalém, abandona a caravana que estava, enfim, indo para Jerusalém, de Jericó a Jerusalém, e vai com o velho, né? E se estabelece o diálogo e tudo se passa muito vagarosamente, muito cansativamente, né? Até que ela chega nessa vilazinha no meio do caminho, né? E nessa vila ela encontra abrigo, né? E descanso, né? E ao longo do caminho a gente percebe, o autor quer que a gente perceba, né? Como é que como é que a Virgem Santíssima, né, lida nos primeiros momentos com a anunciação do anjo, né? A anunciação do anjo. Ela, por um lado, ela não entende, mas por outro, ela confia, né? Que é o comportamento mais correto para toda a nossa vida, né? Ou seja, tem coisas, a maior parte das coisas na nossa vida a gente não entende, né? Mas nós devemos sempre confiar em Deus, né? Então, aqui o autor fala de uma maneira
muito significativa, porque isso está muito de acordo, né, com com a doutrina da igreja, né? Miriam não duvidava do milagre. Entretanto, sabia que existem ilusões e aparências enganosas. Ela confiava em Deus, mas desconfiava de si mesma. Essa posição é, faz parte da doutrina da igreja, né? Dos ensinamentos da igreja. Né? Nós devemos confiar em Deus e desconfiarmos de nós mesmos. Né? Então, a dúvida em relação ao que aconteceu não está em Deus, está nela. Né? Ela poderia ter compreendido errado, tido as reflexões erradas, né? Mas ela percebe muito bem que existe um sinal que é uma causa segunda. Deus age através das causas segundas, né? O anjo anunciou a Maria não só, não é, a encarnação do Verbo, como também a gravidez de Isabel. E a gravidez de Isabel, é um sinal, através da causa segunda, de que o anjo tinha falado, aquele anjo que tinha falado com ela, que anunciou a gravidez de Isabel, que era verdadeira, ela estava inclusive indo para lá para saber se era verdadeira, né? É que confirmava as outras coisas que o anjo falou, que eram muito superiores ao nascimento do filho de Isabel, São João Batista, né? Que era a encarnação do Verbo. Mas Deus quis dar um sinal para Maria, não é? Que fosse diferente do anjo, né? Para que ela tivesse a certeza, né? Isso é uma coisa que fica clara aqui no o nosso autor deixa, ele quer deixar isso claro, né? Nessa, nessa reflexão que Maria está fazendo aqui, né? E que belíssima cena, né? Que o nosso autor nos descobre, né? Dessa aproximação de Miriam do berço da criança que chorava, né? E Miriam falando para o Verbo encarnado que já estava nela, né? Ela diz: já que estás aqui, tu estás aqui, né? Faz que minha mão, por um momento, seja a tua, que lhe proporcione um pouco de alívio, né? Então, aqui Maria já agindo nesse fato romanceado aqui, né? Como a mensageira de todas as graças, né? Ou seja, mesmo quer dizer, mesmo o verbo ainda no útero da Virgem Santíssima, ela já está usando, né, dessa sua característica, né, de portadora de todas as graças, né? Então,
eu gostaria. Bom, já sei que a Juliana já levantou a mão aí, então comecemos aos nossos comentários aí. Juliana. O Senhor, na verdade, desfiou aí o novelinho que eu fui escutando e pensando aqui, né? A delicadeza de que, nas palavras do autor, de colocar Nossa Senhora é confiante, né? Miriam é confiante, ela não cessa de confiar no Altíssimo, mas ao mesmo tempo ele coloca a humanidade dela sempre presente, né? As dúvidas que ela sente, a insegurança que às vezes bate na porta, mas é segurança humana, né? Enquanto pessoa humana. Isso é tão lindo, né? Porque às vezes não, a gente fica esperando em Deus as coisas acontecerem e, na verdade, assim, né? A gente quer confiar em Deus de uma forma sobrenatural, mas a nossa humanidade às vezes fala mais alto e a gente cai. Então, perceber em Nossa Senhora que até mesmo ela cai nesse sentido, né? Na segurança de si mesma. E aí o senhor colocou assim, de forma muito clara, muito, né, muito forte, muito pungente, essa dualidade dela, né, de confiar e de, ao mesmo tempo, falar assim, mas será que eu estou fazendo corretamente? Será que eu não fui imprudente? Isso é belíssimo, assim, o tempo todo, né, que isso acontece, é belíssimo. E agora, uma coisa me chamou a atenção, porque a mãe da criança, ela fala, meu Lázaro. Então, eu fiquei na dúvida, por que ela chama ele de meu Lázaro? Porque deve ser o Será nome que dela, o primogênito, né? Meu Lázaro. Meu primogênito. Deve ter sido o nome da criança mesmo, né? É o é o nome nome de dele, né? batismo. É, o nome. Mas, mas É porque o Lázaro é uma figura. a gente já pensa no Lázaro. É, E aí, não, mas porque há muitas coincidências, né? Ela ajuda o velhinho. Aí, na hora que ela foi ajudando e tal, na hora que ele falou, que ele cita isso aí, né? Que eu não morrerei nessa viagem, porque eu ainda tenho que ver algo, e aí depois que eu vir, assim eu poderei morrer. Então, na hora, aí a gente já mata esse charada que é. ele era não, Mas né? o E outro aí, Lázaro, o outro Lázaro tem duas irmãs, né? A Marta e a Maria, né? Não é o outro Lázaro que ele pois é, ressuscitou, não foi o amigo dele, né? É, provavelmente não. sim, Não aparece depois. esse daí, Ele não reaparece, tá? No romance. não, Não. Ele não eu acho que reaparece. foi uma alusão mesmo ao outro Pode Lázaro, ser. né? É. Pode ser, mas é bonito isso, É. né? Essa delicadeza do autor de fazer essas junções, de fazer É. né? É muito bonito. É. É. Eu assim, estou impressionada com a beleza desse romance. É. É uma coisa assim extraordinária, É. Muito bom mesmo. lindíssimo. Esse toque aí dela na criança de sentir, né, de confiar, não nela, mas no que está nela, de tocar a criança de levinho, sempre que a mãe percebesse, voltar para o seu lugar. Que beleza, né? Eu dou vontade de parar e falar, lê mais, professor, lê mais. É. Aqui Só para a gente. A Ana tá me corrigindo aqui, ó. Ela disse que reaparece sim. O Lázaro. O menino. Não bem ele, mas a família. Ah, sim. Uma guardada. Sim. Pois é. Vamos ver. Cenas dos próximos É, capítulos. vamos lá na frente. Lá na frente. Mas, assim, é belíssimo. É belíssimo, é belíssimo. É. Mas é isso aí. Né? Essa delicadeza de Nossa Senhora e, ao mesmo tempo, não tem gente, não fala Nossa Senhora de Mira. É, não, é claro. E, Mas e você vê que tem dois impulsos, né? sim, Agora que ela está grávida, ela tem dois impulsos. Ela mesma tem compaixão profunda pelas pessoas, é a sim, natureza dela. E ela é, agora que está portando o verbo, né? Ela usa
dessa compaixão e da prerrogativa de estar com o verbo encarnado no seu ventre e já começa a usar o poder do Altíssimo, né? Poder do Altíssimo. Isso é belíssimo. É. Nossa, é maravilhoso. É. Mas é isso. Obrigada. Obrigado você. A Ana Paula ou o Márcio levantou a mão aí. Oi, professor. Agora você. Opa! Bom, esse livro é interessante porque ele não é aquele livro que suscita especulações estratosféricas ou orbitais ou ionosféricas, né? Ele é um livro que ele como todo bom calmo, né? Como toda boa história, já ensinava até o próprio Nosso Senhor, né? É algo que serve para a gente fazer meditar, né? Meditar, ver como é que são as coisas, imaginar a cena e às vezes ver, né, perceber como tem um trecho aí, né, o milagroso que se esconde por trás das coisas triviais, né? Isso é uma coisa sensacional. Essa frase, quando eu li, eu falei, vou repetir, não repeti, você me lembrou. Sensacional. Eu vi que você fez uma pausa, né? E as pausas elas servem no discurso para fazer as pessoas pensarem. Né? E isso também me chamou a atenção. Né? Então, aí os milagres escondidos atrás das coisas triviais. E aí isso leva a gente a meditar. Então, quem não tem uma postura meditativa, contemplativa diante das coisas, e das leituras, inclusive, ou leitura do ambiente, ou leitura do livro, seja qual for a leitura, ele não vai achar muita graça nesse livro. Né? E outras coisas que me chamaram a atenção é Maria sendo Maria, né? Sendo bondosa, misericordiosa, compassiva diante do sofrimento alheio, né? E também aquela questão ela deu uma lição ali, né? Romanceado, né? A gente sabe disso, mas ele tem uma lição de que a gente tem que emprestar realmente o que a gente tem, o que a gente é para Deus, né? Que a verdade é dele, né? Ele nos dá e nos cobra aquilo de volta. Né? Nós não fazemos nada demais, né? Não fazemos nada demais, nem nosso né? Pois é, ele nos dá para poder, né? Como aquela parábola dos talentos, né? Ele nos dá para que a gente retorne, inclusive, multiplicado. Ou seja, nós sempre tentamos enterrar isso no chão, mas devolver isso ampliado, né? É um jeito com o nosso trabalho, né? Como disse uma vez um padre, por que a Eucaristia é um pão e é um vinho? Porque ele não podia ter colocado lá logo a uva e o trigo, né? Porque tem que ter um trabalho. Muitas missas novas colocam. Põe suco de uva, põe... Põe às vezes a uva e o trigo mesmo, né? Não. Entra com aquelas bandejas, né, na hora da... Pois é, professor. Tô achando que você tá com saudade. Eita! Nossa Senhora! Lembrança ruim. Cruz credo. Eu achei a frase aqui, ó. A frase é a seguinte, Márcio. Sua tia, pensava Miriam, havia de ensinar-lhe o modo de se conduzir quando o milagroso está oculto no trivial. Essa frase é sensacional. Isso aí precisa ser ensinado também para todas as pessoas, todas as gerações, né? A gente... Porque ele sempre está, né? O milagroso sempre está oculto no trivial. Às vezes é tão oculto, ou melhor, é tão trivial que a gente não percebe o milagroso. Exato. Tem que estar atento o tempo todo. Tem que fazer essa leitura, né? Essa leitura atenta da vida. Meditativa, né? A leitura atenta, meditativa, não só do livro, mas como da realidade. Da realidade, isso. Leitura do ambiente, exatamente. Isso é o tempo todo. E também ver o que aquela leitura nos provoca a fazer o quê, né? Isso, o que está nos sendo pedido, né? Por Nossa Senhora, a leitura do ambiente fez com que elas simplesmente, né, fizesse aquilo que o próprio Nosso Senhor ensinou, né? Renunciar a si mesmo, tomar sua cruz, né, e seguir o caminho que ele propõe. Ou seja, ela renunciou ao próprio conforto, a chegar mais cedo lá para poder ajudar o ancião aí, né? E também interceder em favor do menino. E Maria sendo Maria, como eu disse para o senhor, né? Dando exemplo para nós, porque
próprio Glórias de Maria do Santo Afonso, né? Ele fala que a verdadeira devoção aos santos, em particular a Nossa Senhora, no caso que ele se referia, não é apenas rezar, fazer novenas, etc., mas, ele citando até os próprios Santo Agostinho, né? A imitação das virtudes desses santos, a imitação da personalidade desse santo, para a gente se tornar mais parecido com aquele santo que de nossa devoção, ué. Não é? E seguir o exemplo dele, né? Então você vê lá, sei lá, vamos pegar um São Benedito, por exemplo, né? O santo dos cozinheiros. Ele trabalhou muito tempo na cozinha, ele foi tirado da cozinha para ser superior, inclusive, né? Muitas pessoas pediam conselhos a ele, apesar de quase iletrado, ele tinha uma sabedoria imensa, né? E ele era muito humilde, ele era muito caridoso, então os devotos dele eram de seguir esse exemplo de humildade, de caridade, de benevolência com o próximo, né? Então, da mesma forma de Nossa Senhora, embora muita gente ache que é arrumar calo no joelho, desfiar as contas rosárias com velocidade numa fita de metralhadora aí, né? Também não, numa reza não se despreza, né? Precisa ter rei, reza e regra, né? Então vamos, além da reza, né, colocar Nossa Senhora aí como rainha e exemplo, né? E a regra de seguir também o bom exemplo dela e imitar os bons exemplos. E aí estamos vendo aí vários desses exemplos, né? Que ele coloca. Pode ser até que tenha acontecido assim ou parecido, mas com certeza são virtudes, né, de Nossa Senhora. Mas é isso, professor. Eu tenho que falar aí. Só suscita discussão. Outro dia eu ganhei uma plaquinha de cerâmica da Ângela, ela comprou de uma ceramista, amiga dela. A plaquinha está escrita assim: Maria vai na frente, né? Querendo dizer exatamente isso, né? Nossa Senhora, ela está sempre atenta, né? Essa atenção, né? Às coisas que estão na frente da gente, essa atenção à realidade, né? E a necessidade que a realidade nos mostra que tem de nós para uma intervenção, né? Isso é que nós aprendemos com essa disposição. Maria é uma pessoa disposta a todo momento a fazer a vontade de Deus e não a dela, né? A dela era chegar rápido na casa de Isabel. Né? Porque ela, inclusive, tinha muitas dúvidas, né? Fala assim: eu vou saber se a Isabel está grávida agora e se o anjo falou verdade comigo, né? Então eu vou ter as confirmações todas. E, além disso, ela vai me ensinar como é que a gente esconde o milagroso no trivial, né? Então, assim, mas ela não se arreda o pé de uma circunstância que Deus pôs para ela, colocou na frente dela, que é o velhinho Simeão na frente dela. Não, eu tenho que fazer uma opção de coisa, mas agora não posso. Agora eu tenho que fazer isso. Então, aquele trecho, eu vou passar para a Ana Paula, que ela também quer falar, mas antes só acrescentar, esse Maria passa na frente também me lembra aquele trecho que aparece, por exemplo, no o ofício Passo de Nossa Senhora, né? Assim, quem é esta? Como é que fala? Que mais ou menos assim, que lidera um exército formado em ordem de batalha. Porque antigamente, diferente de hoje, né? Isso. Ou seja, ela vai à frente. Os líderes antigamente militares, eles iam à frente, eles não ficavam lá de trás, dando ordens, né? O próprio Napoleão falava assim: é muito mais fácil puxar um exército atrás de si do que empurrá-lo à sua frente. Então ele ia à frente mesmo, pessoal. A gente via o Napoleão na batalha mesmo. Né? E ela a mesma coisa. Ele pegou essa deixa aí, né? E essa deixa nos é deixada também por Maria. Eu vou passar para ela aqui, pessoal. Obrigado, eu falei demais. Como disse o senhor, o velhinho Simeão, né? O velhinho Simeão, na verdade, ele também foi causa segunda, foi assim, foi um sinal para ela, porque se aquele velhinho disse que ainda veria, aquele que também foi isso, salvar, né?
ele também foi um sinal para ela de que estava próximo. Afinal, ele já tinha tanta idade, né? Já estava aparentemente tão próximo da morte, então o tempo estava próximo. Né? E Nossa Senhora foi tentada também, né, professor? Ela fala que apareceu-lhe ouvir ainda aquela voz que lhe falava ao longo da estrada, sussurrava: não te aproximes, não toques, é escolhida, deves cuidar-te. Desta vez, ela fez calar imediatamente a voz. Então, assim, me fez lembrar a oração coleta de hoje e a epístola. Na oração coleta, fala assim no finalzinho: fazei que vossos servos aproveitem de tal modo o seu exemplo, que pela oração e domínio dos sentidos mereçam alcançar a glória celeste. O domínio dos sentidos. E esse foi um sentido interno, né? Que ela dominou, né? A imaginação, Isso. Né? Um sentido interno. Sabe, essa tentação também, né? Que o demônio também não perde qualquer chance, né? Não perde, não. Não perde, não. E aí eu até sugeriria que a gente lesse a epístola de hoje, que vai falar do justo. É muito interessante, essa leitura, esse capítulo de hoje, fez, junto com essa oração, me fez lembrar dessa oração coleta e da epístola de hoje. Coadunou as três coisas, isso, do capítulo, a epístola e a coleta. Isso. Eu sugeriria que a gente lê. Lerei. Tá? Leremos. Muito obrigado pela sugestão. Emocionante. Emocionante. Muito emocionante ver entrar em contato com a humanidade de Nossa Senhora. Mesmo que seja de uma forma imaginativa, né? Enfim. Mas é uma forma imaginativa, mas muito verossimilhante, né? Sim. A gente... E não tem nenhum desrespeito, né? Nem nada. Não. Muito cuidadosa. Muito cuidadosa. Belíssimo. Uma imaginação fértil, como disse o senhor, muito cuidadosa. Um livro sugerido pela Ana Paula não poderia ser de outra forma. Que isso, professor. Não poderia. Muito obrigada pela participação. Muito obrigada. A Juliana está escrevendo aqui, os filhos do ancião, né? Vou falar dos filhos pelo ancião. Tão atual. De novo, nada de novo sob o sol. Enfim, a ingratidão, né? Quer dizer, o velhinho lá, o Simeão, recebeu a ingratidão dos filhos, mas no fim recebeu uma graça inominável, né? Que foi do anunciador, né? Das dores de Maria e ele pôde pegar, né? O verbo encarnado no colo, né? Então, todo esse sofrimento dele, imaginativo aqui, a gente não sabe se é verdadeiro, né? Foi coroado por essa graça enorme, né? São Simeão, né? De pegar o verbo no próprio colo, o verbo encarnado, né? E depois morrer, né? E nos deixou o cântico belíssimo, né? Das completas, né? O cântico de Simeão. Mais alguma... Opa! Professor, eu sugeri às meninas lá na aula, né, quando a gente fala sobre as virtudes, eu sugeri às 3 meninas que ouvissem a aula, né? Eu não lembro, ouvissem a leitura do dia que, eu não lembro o capítulo, mas é um capítulo em que São José encontra com Nossa Senhora. 6, né? Pois é, e aí Nossa Senhora, eu sugeri porque há ali um exemplo de Nossa Senhora de gentileza, a gente estava falando sobre gentileza, e inclusive a Giovana foi a única que ouviu. E ela me disse ontem que achou tão bonito que ela vai começar a ouvir desde o início. Então, Ju, até sugeri a você que a estimule mesmo a ouvir desde o início.
né? Ela falou, mãe, é impossível não continuar ouvindo as leituras desse livro. Tomara que ela faça isso mesmo, né? Que ótimo. Bom demais. Esse livro, especialmente, né? É pena que a gente fica insistindo muito e até é chato, porque assim, as pessoas têm seus afazeres, né? Mas e também é uma sensação que a gente sempre tem quando está lendo um livro, é que esse livro tem que ser escutado por todo mundo, né? Mas a sensação que eu tenho é que por esse livro tratar do que trata, né, da Sagrada Família e da forma que trata, né, eu fico pensando em muitas pessoas, né, que aproveitaria muito, né, essa leitura nas suas orações, na sua fé, no fortalecimento da sua religião, né, assim, pessoas que estão na associação, estão entre nós, né, e fico desejando que essas pessoas também escutem, né, essa leitura, porque ou mesmo leiam o livro, né, não precisa escutar a leitura, mas pelo menos ler o livro, né, porque na Sagrada Família está, enfim, contido tudo que a gente precisa saber para viver nesse mundo, né? Enfim, as relações, o matrimônio, enfim, o respeito, o tratamento respeitoso entre inclusive famílias, o sofrimento em família, né? É um manancial enorme de meditações e de ensinamentos e muita gente poderia se beneficiar, né? Tantas famílias católicas, né? Que a gente tem em torno da gente. Mas enfim, a gente reza para que as pessoas possam depois ouvir essas palestras ou mesmo ler o livro, né? Ele é muito bom mesmo. É belíssimo, né? Diga, A Júlia. Raíssa levantou a mão. Opa, Raíssa. Opa, bom dia. Bom dia, salve Bom Maria. dia, salve. Só complementar e falar aí para Ana Paula que aqui em casa também de manhã as meninas ficam atentas ao meu lado. Atrasa bastante a rotina por causa da leitura do livro. Estão todas envolvidas Que na ó. leitura do. Mas essa questão do ancião, que a Ana Paula também comentou, isso me chamou muito a atenção, porque tanto você parar para olhar e cuidar do ancião, nessa narrativa, na leitura de hoje, Nossa Senhora, ela para com o ancião e depois tem o bebê, né? Que são os extremos e que precisam do nosso cuidado, do nosso olhar, precisam do nosso. E eu trouxe muito para a realidade, assim, o ancião, ele vive um tempo de não utilidades, vamos dizer, não utilidade, né? Vamos dizer assim, que requer que nós, jovens, no nosso ritmo, a gente pare para cuidar, para olhar, para ouvir, é um outro tempo. E na leitura também mostra a criança, né? O bebê que também exige isso da gente, né? Parar para cuidar, parar para servir. E quando a Ana Paula falou que fala para as adolescentes, essa questão também do quem é o ancião, né? O nosso próximo, assim. Não estou julgando quem faz isso, cada família tem sua realidade. Os asilos, eles dão essa facilidade, né? Você entrega lá, o outro cuida. E antigamente era mais comum a gente cuidar nas famílias. Eu tive a graça de ver isso na minha família, de cuidar dos meus avós. E como que a gente recebe mais do que dá. Mas isso tem que também ser ensinado, porque senão a gente apenas dá a comida, dá o banho, vê se deu remédio, mas ele está ali sedento para também nos contar, né? Que a gente ouça. Quando a gente visita um asilo,
a gente percebe isso, essa carência, assim, de ter alguém ao lado para poder ouvir, né? Contar o que viveu e tudo. E essa família também que recebe os dois, como que estão prontamente, né? Eles são, assim que vê, eles prontamente levantam e cercam, né? E acolhem e dão os cuidados necessários. Muito bonito isso mesmo, Raíssa. E tem uma coisa com o cuidado do velho que não tem com a criança, né? A criança tem um futuro, né? Então, mas o velho não, né? O velho você está cuidando, você sabe que aquele cuidado ali vai, de alguma forma, terminar. Ele não é mais, ele não tem uma visão de futuro material, né? Ele tem de futuro da eternidade, né? Mas não. Então, o cuidado do velho digamos assim, ele é mais espiritualizado do que o cuidado da criança, né? Porque a criança tem um futuro material. Né? Você velho... até pode pensar, vou cuidar aqui, vou ter um benefício depois. É isso, por aí. O velho não. O velho é pura caridade mesmo, sem nenhuma. E principalmente os idosos que não têm essa vivência, eu vejo isso, né? Não está ali na igreja, na questão da missa, estão isolados em casa. Eles sofrem muito mais dessa solidão. Demais, nossa senhora. Porque aí eles estão terminando a vida, né? Fica velho. Eles estão terminando a vida, mesmo na cabeça deles vai acabar. É muito triste a velhice de um velho não religioso, né? Não. Muito triste. Não tem esperança da vida eterna também. E eu estou aqui com essa leitura advogando em causa própria. Que eu já estou começando a ficar velho demais. Então, já estou advogando em causa própria aqui. Tomara que meus meninos estejam vendo aqui, meus filhos. Não, bem. Vai ser muito ajudar para tomar conta de você. Tá doido. E tem os netos também que vão chegando aqui a esperança são os netos, viu? A esperança são os netos mesmo. Mas então, mais alguma observação, gente? Algum comentário? Então, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários, as observações. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.